Povo, o último ciclo não tão querido sobre água. Vamos falar sobre a hidropolítica. O que é a hidropolítica? Como vocês já viram nesse módulo, nessa playlist, nos vídeos acima, na playlist abaixo. O que acontece? Nem todo mundo tem água, não tem água suficiente. Isso mobiliza países, mobiliza governos, mobiliza comunidades para o quê? Para defender o seu recurso, cobiçar a do outro, negociar, criar acordos e plano para que todos tenham acesso à água. É um jogo de xadrez global por esse recurso essencial que é a água. Então, o tema dessa aula agora é hidropolítica. Vamos falar sobre os conflitos do futuro, sobre as guerras da água, galera. O último arco das aulas de hidrografia. Quem chegou até aqui, se inscreva no canal, dá o seu like, comenta aí. Um grande problema da hidropolítica é o quê? Que água não respeita a fronteira. Eu tenho o rio, o lençol freático ali embaixo, a bacia hidrográfica, a aguinha tá escorrendo, sendo água, fazendo as coisinhas de água dela. Quando ela vai a fronteira ali, aqui acaba o Brasil, aqui começa o Paraguai, a água vai parar? A água respeita a soberania? Não. Um grande problema e um dos pilares da hidropolítica é o quê? São as bacias transfronteiriças. A água não respeita limite territorial político. Muitas vezes, recurso que é extremamente importante para a nossa vida também é compartilhado com os nossos vizinhos, países, grupos, governos, políticos à nossa volta, gerando uma necessidade do quê? De diálogo, de comunicação. Afinal, se a gente acabar com a água pra gente, acaba para eles também. A cada ano que passa, diminuímos o acesso às reservas, os recursos hídricos para a população. Cada vez a hidropolítica é mais presente na nossa vida e no vestibular, pois daqui 4 anos, a humanidade vai ter reduzido em 40% suas reservas de água. Nas últimas 2 décadas, mais do que duplicamos o nosso uso desse recurso. Cada vez usamos mais água, cada vez temos menos água e cada vez temos mais pessoas dependendo dessa água, sendo uma pauta principal de disputa em regiões e países e até aqui mesmo no Brasil. Tanto que as estimativas são fúnebres para nós. Em 2050, quase metade da população mundial, 4 bilhões de pessoas, viverão em regiões com escassez crônica de água. Aquela vibe Fallout, galera, Mad Max não tá tão longe, tá logo aí. Essa escassez crônica de água é extremamente importante. Sem água não há vida, não há cultura, não há saúde na sociedade, não há indústria, não há economia, não há país, não há nada. Então, já se percebe, assim, uma necessidade urgente de trabalhar, cuidar e talvez até conquistar água para o seu território. Percebe-se que muitas regiões, não somente entre os países, há uma disputa, uma hidropolítica acontecendo. Será que essa água vai para plantar ou para alimentar aquela população? Será que essa água vai para a cidade ou vai para o data center? Será que nossos governos focam em nossa água de consumo ou na água daquela indústria? Há constantemente diversas disputas por águas e tentativas de hegemonia sobre ela, o que gera reflexos constantes como disputas políticas, econômicas, militares e sociais. Como falei, e volto agora a refrisar com vocês, sobre as bacias fronteiriças. Nosso aquífero mesmo, nossa bacia da Platina, nosso aquífero Guarani, ele está no Brasil, no Paraguai, na Argentina, partes da Bolívia. Essa água toda não é só nossa. Então, temos que cuidar de forma em conjunto, gerando atritos constantemente sobre soberania. É meu, é seu, é nosso, de quem vai ser, de todos. Um consenso sobre a soberania desse recurso. Uma cooperação, exigir acordos entre as partes interessadas. Pois, se o argentino ferra a água dele, não vai ferrar só a água dele, ferra a água de todo mundo. Essa cooperação, esse acordo e uma governança, trabalhar em conjunto com acordos, com leis, para que todos consigam se entender, consigam usar esse recurso da melhor forma possível, sem gerar atrito e conflitos. Parece, galera, que eu estou falando do futuro, mas já tivemos guerras pela água. No ano 2000, virada do milênio, aconteceu o que chamamos da primeira guerra da água moderna. E nem foi muito longe, foi aqui em cima dos Andes, na Bolívia, pertinho dos nossos vizinhos, certo? O que acontece? Na Bolívia, no ano 2000, aconteceu a privatização dos recursos hídricos. Toda a água da Bolívia saiu da mão do governo boliviano e foi colocado no controle de uma empresa privada francesa. Foi uma privatização em
imposta. O povo não teve a opção de escolher ou não. O governo foi e entregou a água com apoio do FMI para empresas estrangeiras e empresas europeias. Antes de continuar, galera, um corte aqui para vocês, certo? Vamos lá. O que é a estatização da água? Uma estatal é uma empresa criada pelo governo, gerida pelo governo, para manter um recurso indispensável para a sociedade. Todos precisam de água. É melhor deixar na mão do governo ou deixar na mão de uma empresa que visa o lucro? As empresas estatais são diversas. Elas fazem o que chamamos na geopolítica de monopólio natural. Dá para ter Brasil sem petróleo? Não, criamos a Petrobras. Dá para ter Brasil sem água? Criamos a Sabesp. É o que chamamos de monopólio natural e é uma estabilidade do serviço. Essa empresa é gerida, cuidada pelo governo para manter esse recurso para a população. Entretanto, com as políticas neoliberais, vem um modelo político de privatização, pegar a empresa estatal e colocar na mão da iniciativa privada. É uma visão de controle do mercado de uma empresa que era do governo. Vende-se a empresa para a iniciativa privada ou se dá uma concessão para ela. Ela vai trabalhar, cuidar dessa empresa por um tempo. O que se diz sobre é o quê? Que a iniciativa privada terá uma eficiência de mercado maior, vai cuidar melhor daquele recurso, vai propor um trabalho com maior qualidade, com custo menor para a população e até incutir uma maior competitividade para mais empresas entrarem e produzirem um produto, um resultado melhor. Essa ideia da privatização versus a estatização da água. Algo que aconteceu aqui em São Paulo e, bom, tá vindo várias águas com lama aí para geral, né? O caso da Bolívia, então, voltando do corte, o caso boliviano. O governo boliviano, então, no ano 2000, privatizou, colocou água na mão de uma empresa. E o que acontece? A população sentiu o impacto na hora. Aparentemente, as contas, as tarifas de água ficaram muito maiores. E, além disso, a empresa que ganhou acesso a todos os recursos hídricos do país começou a criminalizar os poços artesianos. Então, aquele povinho que tinha aquele poço artesiano a vida toda na fazendinha lá no meio do mato, foi proibido, foi multado por usar o recurso hídrico do próprio país. O que acontece? A população não gostou disso, percebeu que assim, não melhorou o serviço, não melhorou a distribuição de água, só aumentou o preço, pressionou e piorou a forma de vida do boliviano. E assim, foi uma panela de pressão muito rápida, não há vida sem água. Lembrando ainda, num país pobre e subdesenvolvido como a Bolívia, uma boa parte da população trabalha no setor primário, plantando, colhendo, dependendo diretamente da água. A população não aguentou, a empresa não quis melhorar os preços, isso inflamou a população boliviana e teve protestos massivos. Muita gente foi para a rua na Bolívia, principalmente na cidade de Cochabamba, que era a sede da empresa que estava controlando a água boliviana. Os protestos massivos pelo direito à água. Olha ali na imagem ali, a água é o direito, a água é deles, né? Tem um palavrãozinho assim. O boliviano ficou putíssimo, ele ficou bravo, ele queria sua água de volta. O governo e a empresa reagiu. Muitos líderes desse movimento, que queriam uma coisa absurda, água para eles, água boliviana para o boliviano, foram presos, foram perseguidos, foram censurados. Isso só inflamou mais ainda a população boliviana, fez os processos aumentarem mais ainda no país. E foi um quebra-quebra geral. A cidade de Cochabamba foi abaixo, com conflitos entre manifestantes, polícias, guardas da empresa. Entretanto, o povo sempre tem razão, o povo vai ter a vitória. Houve uma vitória popular, o governo não aguentou, a concessão foi revogada, a empresa foi embora e os recursos hídricos da Bolívia voltaram ao governo com promessas de preços mais dignos, justos para a população. Essa foi a primeira guerra d'água dos nossos tempos modernos. Foi uma disputa interna pelo modelo de gestão do recurso hídrico. Enquanto a empresa queria lucrar ao máximo aquele recurso, a população queria um acesso digno a essa água, vontades diferentes que geraram um conflito enorme pela água, um bem necessário. E hoje a água boliviana é de controle estatal do governo e supra a população. Essa questão da privatização e estatização é uma questão forte, enorme, presente aqui no sudeste do Brasil. Aqui no estado de São Paulo, galera, não sei de onde vocês são, comenta aí que eu vejo como que rola a água de vocês. Aqui em São Paulo, existia a empresa estatal Sabesp, que cuidava das águas, da administração, do saneamento, da limpeza dos grandes rios como Tietê
em Pinheiros e a água chegar até a gente. Era uma empresa funcional que gerava lucro para o Estado, sobrava dinheiro no final do mês. Mesmo assim, o governo atual quis privatizar. Olha só, galera, que ideia interessante. O seu negócio está dando lucro, está funcionando, está bem. Então você vai vender? Além desses atritos, há os atritos que podem realmente gerar conflitos, guerras e atrito entre os estados. Como vocês já viram na aula de hidrografia africana, o rio Nilo ele é extremamente importante para a vida de mais de 8 países na África. Ele nasce no meio do continente africano e sobe lá para o mar Mediterrâneo com a sua foz no Egito, no Nilo. O que acontece é, muitos desses países usam o Nilo para geração de energia elétrica. A Etiópia, Sudão e o Egito principalmente. Atualmente, há um atrito muito grande entre o Egito e a Etiópia, pois o Egito construiu 2 grandes barreiras hidrelétricas, barreiras de Assuã, e atualmente a Etiópia criou uma grande hidrelétrica chamada Grande Hidrelétrica do Renascimento Etíope, uma hidrelétrica gigantesca para suprir a demanda energética do seu país, entretanto, represando uma parte do Nilo, prendendo a água do Nilo ali, o que influenciou o fluxo dessa água para os outros países, gerando uma treta, um atrito entre o Egito e a Etiópia, 2 potências regionais militares. Até agora, no ano 2026, os 2 países tiveram atrito, briga, discussões, entretanto, não escalou essa disputa para algo maior. Povo, subindo um pouquinho agora no Oriente Médio, o famoso Rio Jordão, tão querido, tão amado por banhar aquela região semiárida, tão querido pela sua história, cultura e pelas religiões como sagrado. Ele também é símbolo de disputa. Constantemente, os atritos entre a Palestina e Israel, entre a Síria e Israel, entre a Jordânia e Israel, entre o Líbano e Israel, acabam envolvendo o controle do Rio Jordão. Muitas vezes, nas guerras da região, o domínio das colinas de Golã ou a nascente do Rio Jordão é um fator para, parou essa guerra aí. Quem controla as colinas de Golã controla a nascente do Rio Jordão, sendo um fator muito importante, um tesouro de guerra que é muito disputado e constantemente símbolo de disputa. Atravessar a margem do Rio Jordão é sinônimo de bala na região. Voltamos ao Tigre e Eufrates, certo, galera? Aqueles 2 no Oriente Médio ali, mas não é aula de história não é sobre a crescente fértil. Relembrando que o Tigre e Eufrates nascem na Turquia e banham, são os principais recursos hídricos ali da Síria e do Iraque. O que acontece, a rusga ali na região é a Turquia. A Turquia constrói grandes barreiras, grandes represas hidrelétricas nesses 2 rios, o que compromete o fluxo dessa água para a Síria e para o Iraque. E assim, são países secos, semiáridos. Então, toda vez que a Turquia represa a água, piora muito mais, amplia o estresse hídrico para a Síria e para o Iraque ali. A Turquia é uma grande potência militar regional. Entretanto, vem criando esse atrito, esse mal-estar com seus 2 vizinhos. Agora, os vizinhos da China que começam a ficar ressabiados com ela. Como vocês viram aqui na aula antes, muitos dos grandes rios da Ásia nascem no Himalaia, no planalto do Tibete chinês, e escorrem para o litoral. O rio Brahmaputra nasce ali na China, no Himalaia, e ele escorre para a Índia e região do Paquistão. O que acontece? A China aproveita que ali na região deles é um rio de planalto, construindo hidrelétricas, construindo represas, fazendo geração de energia elétrica, que eles precisam muito, afinal, segunda potência industrial do mundo. Entretanto, ao represar esses rios, eles diminuem esse recurso para a Índia, para o Paquistão, para os seus vizinhos, gerando aquele atrito. O rio Mekong também, mesma ideia, nasce na China em planalto. O chinês olhou e falou, opa, vou colocar hidrelétrica. Só que o Mekong é o principal rio dos países como Vietnã, Laos e Camboja. Então, toda vez que a China constrói uma hidrelétrica nova, os seus amigos do Sudeste Asiático olham para cima e falam, pô, mano, mas é uma piada pra você? Cada hidrelétrica chinesa acaba sendo um atrito, um problema com esses outros países. Povo, agora o caso mais complicado, mais perigoso, que vai levar a gente a viver num live de Fallout, o mundo acabar em guerra nuclear, o caso da região da Caxemira.
Como eu já falei antes para vocês, a Caxemira é aquela região ao norte da Índia e ao norte do Paquistão, dois países que têm uma rivalidade histórica. Lembrando, a Índia, a sua população é de maioria hindu e o Paquistão, a sua população é de maioria de religião islâmica. São dois povos que não estão se batendo muito bem. E a região da Caxemira é uma região de disputa. Quando a Inglaterra foi embora no século passado, deixou esses povos tudo bagunçado. E os dois reivindicam o quê? A soberania sobre a Caxemira. Para ser mais terra para o seu país, todo país quer terra, pois terra é poder, mas também porque ali na região da Caxemira passa o rio Indo e o rio Ganges, os dois principais recursos hídricos da região. Essa disputa pelas terras da Caxemira gera muito problema. No acordo de negociação nunca deu certo para resolver. Então a Índia e o Paquistão começam a se armar, começam a produzir armas, troca, agressão, briga, tapinha de um lado, tapinha do outro. Levou as duas potências nessa corrida armamentista de tentar intimidar a outra até o potencial nuclear. O que é um grande problema, pois Índia e Paquistão não são signatários do TNP, do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Essa disputa por água levou a arma nuclear, galera. Então olha isso, os dois disputando pelo rio, olha como a água é importante. Os caras preferem fazer arma nuclear que pode acabar com a vida no planeta pela água, pela disputa da região da Caxemira e da nascente do rio Ganges e rio Indo. É um tema extremamente complicado. Todo ano esses dois países trocam tapa, brigam ali, os dois sentados em armas nucleares. Um grande risco para todo mundo e para o futuro da espécie humana. Povo, esses são os principais casos da geopolítica da água. Eu quero agradecer vocês, muito obrigado por ficarem até aqui. Finalmente acabamos a primeira playlist do canal. Comentem no vídeo, se inscrevam, compartilhem para os colegas se gostaram, o que acham que tem que melhorar. Tamo junto por você e pelo seu vestibular.